Olá, Oi, oi, Lu. tudo bom, Lid? Me Tudo, escutando, me vendo? tá tudo perfeito aqui pra mim. Tudo certo? Beleza. Tudo, E contigo, tudo bem? tudo certo. Tudo certo por aí? Então tá, Lid. Queria primeiro agradecer o convite pra gente falar hoje sobre esse assunto tão pertinente, ainda mais em tempos de quarentena, que é a ansiedade e o sono. O pessoal tá dando oi, a Fábia, a Marta. Oi, meninas. Tudo bom? Quanto tempo? Bom, Lídia, eu acho que a gente vai esperando o pessoal chegar, se apresentando, para quem não nos conhece ainda. Eu acho que sim, né? Um pouquinho a gente pode ir falando da gente, do nosso trabalho, de repente até o pessoal ir chegando. Isto! Então eu vou começar, pode ser? Pode ser. Já tá mais Então tá. acostumada com as lives, mais habituada. Ai, gente, tu sabe que já é o terceiro final de semana que eu tô fazendo live em função assim de convites para falar sobre temas que são muito pertinentes nesse momento, né? E a gente precisa se ajudar, compartilhar o nosso conhecimento. Acho que a nossa profissão tem muito disso. Como a minha Uhum. especialidade acaba sendo mais ali questão de sono, neuropsicologia, então eu venho falando sobre isso durante as lives. Então a primeira foi sobre o sono, especificamente, porque dormimos, hábitos Eu saudáveis de assisti e sono. adorei. E tu sabe que teve uma repercussão muito legal, Lid. Muito obrigada pelo É, reconhecimento, fico bem contente. E é isso que me estimulou a fazer outras lives depois, né? Com a psicóloga Alicia Carissimi, na semana passada a gente fez sobre rotina de estudos, rotina de trabalho, como montar um home office, como achar motivação para trabalhar à distância, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre o impacto da ansiedade no sono, né? Mas já me uhum. apresentando então aqui, então para quem não me conhece, eu me chamo Luciene, sou psicóloga e neuropsicóloga. No momento estou finalizando meu mestrado na psiquiatria e ciências do comportamento ali da URGS, com a ênfase em cronobiologia e sono. Então, laboratório de pesquisa, né, que eu estou inserida é sobre cronobiologia e sono, por isso também gosto muito de falar sobre esse tema, porque é algo que eu estudo bastante e gosto muito. E tenho muita sede de conhecimento nessa área, enfim, então estou bem contente de estar aqui com vocês hoje. Além disso, então, eu sou prof da UBRA também, na parte de avaliação, e faço avaliação psicológica, neuropsicológica e psicoterapia no consultório. No momento, estou fazendo atendimentos online. Muito bem, muito obrigada. E a gente falando assim de profissão, a gente vê o quanto que tu gosta também de falar sobre sono, sobre as questões da neuropsicologia, né? Porque isso Ah, que eu é? acho que diferencia também os profissionais, né? Que quando a gente gosta daquilo que a gente faz bem feito, faz de coração, e as pessoas percebem também, né? Sim. Ai, Lidia, que bom ter esse reconhecimento. Tem que fazer mais, então já vamos preparar live para os próximos finais de semana. Com certeza, é Amada! sempre muito bom, porque a gente também cresce, né? Não é porque, digamos aqui, eu vou estar aprendendo contigo, daqui a pouco tu vai estar aprendendo comigo, e a gente ter essa humildade de saber que nós profissionais, a gente não sabe tudo, e a gente Claro, aprende diariamente com os nossos colegas, né? Sempre é uma sim. troca. E também Então, muito aprende com bom. as dúvidas que vão nos trazendo, né? Que Claro, também é porque bem daqui a pouco a gente não importante. tem resposta para tudo, né? Mas a gente já Uhum, nos questiona, a gente vai atrás. Na próxima a gente sim, já tem essa resposta, né? já Então, eu tem. vou me apresentar, então. Isso. A Lu nasceu para ser Ai, prof. amada Marta. Legal. Amada, Uh, obrigada, amore. eu sou Lidiane Klein, eu sou psicóloga, então eu e a Lu, a gente foi colegas na pós em neuropsicologia, né, lá na URGS, em 2015, 16, por ali. Então, desde lá que a gente já se conhece. Aí, depois da pós em neuropsicologia, eu fiz mestrado em psicologia e saúde. Atualmente, eu sou doutoranda em ciências da reabilitação neurológica e sempre com um foco, assim, de pesquisa, de atendimento mais voltado para o idoso, para o envelhecimento. Então, essa área que eu mais atuo. Adulto é idoso, mas muito mais o foco no idoso, né, que eu tenho. Então, é mais ou menos por aí que eu ando, mas também dou aula em pós-graduação, dou aula em curso de cuidador de idosos e por aí vai, a gente vai indo, né? Porque a psicologia eu acho que também, acho que tem alunos teu e tudo para a gente poder falar que a psicologia ela também não é só a clínica, né? A gente pode se Uhum. reinventar e estar atuando em diferentes linhas de frente, né?
Sim, Lid, eu admiro muito a tua disposição também para estar atuando nessas diferentes linhas de frente. Então, tu vem divulgando o teu trabalho também há bastante tempo na internet, vem tirando, né, assim, fazendo muito trabalho com o pessoal da terceira idade. Eu acompanho também o teu trabalho, do que era mais assim do mestrado, eu não sei se tu continua desenvolvendo no doutorado, que era com a dança na terceira idade e os benefícios que esses idosos podem ter com a dança, que no caso era o balé, né? E divulgar e compartilhar isso com a gente, né? Eu admiro muito Sim. essas questões também. Teria agora no doutorado até, né, compartilhando, só que agora com essa questão do Covid, aí a gente vai ter que readaptar, né? Então a ansiedade também bate Sim, forte, porque tem que pensar outras possibilidades, a gente ir se outros métodos. readaptando a essa nova realidade, assim, que impõe agora. Sim. E Mas, Lid, então já engatando na nova realidade, né, de Covid, de readaptações, de flexibilização, né, de ter que repensar aí novas estratégias para lidar com esse momento. Acho que a gente já pode então ir começando com o nosso pode. primeiro assunto que a gente tinha preparado, que era justamente olhar para a ansiedade, né? O que é Uhum. isso? Como que a gente sente no nosso corpo? Para a gente depois ir pensando em estratégias de como lidar, pensar como isso impacta no sono e conversando sobre todas essas questões. Certo. Posso começar, então, fazendo a fala sobre a ansiedade de uma forma geral? Depois aí a Lu vai costurando com a questão do sono, insônia, tudo mais, né? Esse momento que a gente vive, né, da pandemia do coronavírus, é um momento que ele é extremamente ansiogênico para todos nós, porque ele está muito aliado à incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. E essas incertezas fazem com que a gente fique mais ansioso. O nosso nível, o Brasil já é considerado o país que tem maior número de ansiosos, né? Chega a ser 3 vezes maior que os Estados Unidos, por exemplo. E agora, com essa questão do coronavírus, tem aumentado muito. O que seria o nosso platô, o nosso normal, ele já está acima da média. E as pessoas, e o que eu tenho visto muito nos atendimentos, e aí também estou prestando atendimento aos profissionais de saúde, e o que a gente tem observado é que as pessoas que já tinham alguma questão de patologia mental, agora são as primeiras que estão, assim, muito precisando de mais ajuda. Então, a ansiedade já tinha um certo nível de ansiedade e agora está extrapolando essa ansiedade. E aí a ansiedade, ela acaba tendo uma interferência na nossa vida de diferentes formas e em diferentes aspectos, o que a gente vai falar hoje mais relacionado depois ao sono, né? Mas para a gente pensar assim essa questão da ansiedade. Então, pensando que nós, a maioria das pessoas de forma normal, a gente já está com um nível elevado de ansiedade. Mas como que eu reconheço, né, que nem tu comentaste ali, assim, de que forma que eu sei que eu estou ansiosa ou não? A gente tem alguns sinais e sintomas que se fazem presentes para que a gente consiga estar reconhecendo se eu estou sofrendo de ansiedade ou não. E são alguns sintomas relacionados a aspectos emocionais, físicos, comportamentais e cognitivos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, porque o que a maioria das pessoas também relaciona e quando pensa assim, eu estou muito ansioso, é quando os aspectos físicos estão mais evidentes. Seria aquela taquicardia, né, o coração acelerado, uma certa falta de ar, a sudorese, aquele suor que dá, questões relacionadas a tremor, essas questões mais físicas, né, e a insônia também. Quando a gente vai para o lado emocional, a ansiedade ela vai nos gerar uma certa preocupação, aquela preocupação constante que não passa, uma irritabilidade maior, um nervosismo. E quando a gente pensa em preocupação, a gente também pode pensar nos nossos pensamentos, o quanto que a gente fica pensando e entra num círculo de pensamentos catastróficos. O ansioso ele não vai pensar em coisas positivas, ele sempre vai pensar em algo negativo. E essa questão do pensamento, a gente tem que também ter em mente, assim, que cada órgão, digamos assim, do nosso corpo, ele tem uma função. O nosso coração é para bater, o pulmão para respirar, o nosso cérebro é para pensar, né? Então, ele está fazendo a parte dele, ele está pensando. Mas cabe a gente monitorar, aceitar ou não esses pensamentos, reconhecer se esses pensamentos estão nos fazendo mal. E aí eu vi esses tempos uma analogia com relação aos pensamentos, assim, pensamento do ansioso, é como se os nossos pensamentos fossem um macaco dentro de uma jaula, que eles
ficam perambulando de um lado para o outro, sem organização, né, sem estratégia, sem nada. E o que a gente já precisa aprender a fazer é organizar esses nossos pensamentos. Então, a questão do pensamento, ela está muito relacionada aos aspectos emocionais, os aspectos físicos, então, que eu já comentei, os aspectos cognitivos, que a ansiedade interfere. Ela diminui a nossa capacidade de atenção, de memorização, de concentração, até de tomada de decisão, tudo isso fica prejudicado. E também tem os aspectos mais relacionados ao comportamento. Fico com um comportamento mais impulsivo, daqui a pouco com uma fala mais acelerada. Tudo isso, né, do conjunto de sinais e sintomas da ansiedade que acabam aí interferindo os diversos aspectos na nossa vida. Mas agora eu queria que tu fizesse essa costura, assim, com o sono, né? Então, de que forma que a ansiedade vai estar interferindo aí no nosso sono, o que também a gente entrando, né? O que é insônia, né? Porque as pessoas, eu acho que muito provavelmente eu também estou atendendo de forma online e muito provavelmente tem vindo muito essa queixa dos pacientes, a ansiedade, vem praticamente todos os atendimentos, a questão do sono, acaba vindo também, né? E aí fica essa dúvida, assim, porque tem algumas pessoas que elas não estão conseguindo dormir, tem pessoas que estão acordando durante a madrugada e aí perdem o sono, e tem pessoas que relatam que, por exemplo, 5 da manhã desperta e não consegue mais sono. Queria que tu falasse um pouquinho, então, né, relacionando tudo isso, assim, a questão do sono. Claro, Lid, eu sempre gosto de lembrar um pouquinho, assim, da nossa questão mais evolutiva. O sono, a ansiedade, eles são importantes para a nossa evolução. Se a gente não tivesse nem ansiedade e nem momento reparador de sono, a gente não estaria aqui hoje, né? Só que o que acontece? No caso da ansiedade, pessoal, eu vou tossir algumas vezes porque eu tô bem mal da asma, mas tá tudo certo. Tô com a minha aguinha aqui. No caso da ansiedade, né? No caso do medo. O medo é evolutivo. Se a gente, então, como eu referi antes, não tivesse medo, a gente não ia ter chegado aqui hoje, né? Só que o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que se dar conta? O que a gente tem que pensar se esse medo segue evolutivo, né? Nos ajudando, ou se esse medo está extrapolando e começou a nos atrapalhar, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter esses sintomas que a Lidia estava falando, de taquicardia, sudorese, irritabilidade, não tem um motivo específico para a gente estar irritado, mas a gente já está naquele nível de estresse. E aí, quando acontece qualquer coisa, pronto, já foi o suficiente para a gente, né, estourar, digamos assim, né? Enfim. Então, pessoal, a gente tem que estar atento justamente a todas essas questões antes da gente pensar lá no sono, né? Como é que tá a minha ansiedade? Eu já tinha um histórico de ansiedade antes de tudo isso acontecer, ou eu tô começando a me perceber mais ansiosa neste contexto, né? Ou aqueles sortudos ainda que estão bem tranquilos e não estão com sintomas de ansiedade, né? Mas eu acho que quem tá vendo a live hoje veio em busca desse tema. Então, o que acontece? A ansiedade nos deixa alerta, nos deixa hipervigil, né? Vamos pensar lá atrás, também, lá na época das cavernas. Sempre gosto de voltar lá atrás. A ansiedade servia, né, para o momento que um homem das cavernas visse uma cobra, por exemplo, ele conseguisse fugir ou atacar, né? A mesma coisa com outros animais ou alguma outra tribo atacando. E de dia, então, essas pessoas sempre tinham que ficar alertas, sempre ficar em vigília, né? Com o nível de estresse um pouquinho mais alto, porque estavam correndo risco de vida, correndo risco de encontrar animais perigosos. Só que se, né, esses mesmos homens das cavernas lá tivessem em um momento, então, já lá no seu abrigo, perto do horário de dormir, né? Se eles mantessem esse alerta hipervigil, né, de que alguma coisa vai vir, alguma coisa de ruim vai acontecer, não estou bem abrigado aqui, alguém pode vir me atacar. Eles iam conseguir dormir se eles continuassem nesse mesmo estado de alerta que eles tinham que estar durante o dia, ou quando eles saíam para caçar, ou quando eles, né? Então, assim, nesse momento, já não era mais saudável, não é mais saudável tá hipervigil, tá hiperalerta, esperando algo de ruim que aconteça, né? Com medo de alguma coisa. Nesse momento, então, a gente já precisaria que o nosso corpo já estivesse mais relaxado,
né? Já com menos estímulos, e aí a gente vai falar de algumas questões que são bem importantes para o sono daqui a pouquinho. Mas isso tudo, Lid, para a gente fazer o link da ansiedade com a insônia. Então, o que que acontece? Se a gente continua com todos esses medos, todos esses pensamentos catastróficos, né, Lid, que tu estava falando, essa irritabilidade, e a gente leva isso para o horário de dormir, a gente não vai conseguir pegar no sono, ou se a gente conseguir pegar no sono, a gente vai ter aquele sono durante a noite com alguns despertares, ou vai acordar muito cedo pela manhã, né? E aí a gente já começa a entrar nas questões do que é insônia. Então, a insônia... E também, só pensando, Lu, que a gente passando dias inteiros a fio, com preocupação, estresse, a gente vai estar encharcando o nosso cérebro de adrenalina e cortisol, que também eliminam o nosso sono, né? Contribuem muito para a insônia. Só fazendo esse adendo, assim, não sei se tu ia falar depois. Sim, perfeito, Lid. Perfeita colocação. E Lid, pensando que em todas essas substâncias aí que são jogadas no nosso cérebro ao longo do dia, o sono serve justamente para fazer a limpa no nosso organismo. Tirar todas essas questões ali, né, que estão envolvidas com estresse, com vigília, né, com ansiedade. Durante a noite que o nosso cérebro faz a limpeza de tudo isso. Então imagina ali de pessoas que estão há dias ansiosas, há dias sem conseguir dormir, né? Só vem substância lá para o nosso cérebro para nos deixar acordado e o cérebro nem consegue dar conta de limpar tudo isso depois, né, Lid? E aí pensando, claro, nessa insônia e nessa ansiedade ao longo prazo trazem muitos prejuízos, que nem a gente estava falando anteriormente. Se já tem problema de memória, de atenção, irritabilidade, em um momento onde se está ansioso, se a gente olhar isso por muitos anos da nossa vida acumulando, né, por alguns meses acumulando, isso já traz prejuízos enormes no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa rotina, escola, estudos, né, seja lá qual rotina que for. Então, Lid, a nossa proposta aqui era tentar identificar, né, o que pode ser da ansiedade, o que pode ser da insônia. E aí, continuando, então, nas questões da insônia, então ela pode ser uma insônia mais inicial, que é aquela dificuldade para dormir. Então, a pessoa vai para a cama a determinado horário, porque ela acha que aquele é o horário certo de dormir, mas fica de um lado para o outro na cama se revirando. E aí começa a vir os pensamentos, né? Não vou conseguir dormir. Nossa, eu botei o celular para despertar às 9, já é 2 da manhã, então eu só vou ter tantas horas de sono, isso já diminui, eu já sei que eu vou, né, tá cansada no dia seguinte, e aí começa a vir todos esses pensamentos. Aí, Lid, no momento onde era pra gente estar justamente ficando mais tranquila, se acalmando, para deixar o sono vir, a gente só tá fazendo o nosso cérebro se preocupar mais ainda, né? Outro tipo de insônia. Aquela que as pessoas até conseguem dormir num horário legal, mas ao longo da noite tem vários despertares. E aí pode ser algo realmente do organismo, pode ser por ansiedade, pode ser por ida ao banheiro, por exemplo, pode ser por causa de dor, né? Então, assim, e aí já se configura como outro tipo de insônia. E tem aquela insônia que acontece mais no início da manhã. Então, as pessoas vão acordar 5 da manhã, 4:30 da manhã, né? 5:30, e elas não vão mais conseguir voltar a dormir, né? Que é o nosso terceiro tipo de insônia. E aí também, esse tipo de insônia é muito comum das pessoas que estão ansiosas, né? Lembrando que a gente já está no estado basal de maior ansiedade por tudo isso que a gente vem vivendo. As pessoas que já tinham uma predisposição para ser ansiosas, né, que já tinham uma disposição de ansiedade, essa configuração de sono, essas insônias podem acontecer de diferentes formas. Justamente por isso que a gente estava conversando anteriormente. Para a gente conseguir dormir, a gente precisa de basicamente 3 fatores, que é a pressão de sono. Então, o que é isso? Quanto mais tempo a gente passa acordado, mais o nosso organismo força uma pressão para a gente conseguir dormir, para a gente dormir. A gente depende também de um ritmo biológico adequado e a gente depende principalmente do momento de relaxamento que não vai deixar a gente mais desperto ainda, né? Não adianta a gente estar com ritmo regulado,
tá bastante horas sem dormir, essa pressão de sono já tá grande, mas a gente tá estressado, preocupado, ansioso com alguma questão. Então, tu pode estar aí nota 10 nas outras duas. Pressão de sono, teu ritmo biológico, mas na hora de dormir, foi a hora que eu fui ver noticiários sobre o coronavírus, né? Agora que eu consegui parar no dia para ver reportagem. Ou, e às vezes as pessoas acabam fazendo isso, né? Tentam se informar antes de dormir. E isso, pelo que eu estava lendo e pesquisando, é um fator que traz uma piora muito grande no nosso sono, né? Se informar antes de dormir. Então, eu acho que talvez isso, né, se a pessoa tem essa rotina, depois a gente vai falar também de algumas estratégias para a gente estar utilizando, mas se informar antes de dormir não é benéfico para o nosso sono, né? Porque aí a gente acaba não conseguindo realmente ter uma boa noite de sono e descansando. E aí eu só queria algo ali que tu falou, a questão da pessoa que tem a insônia, de ficar acordando durante a noite vários períodos, né, Lu? E isso também, acho que tu poderia daqui a pouco falar um pouquinho a importância da gente ter uma noite de sono de forma permanente, né? Porque a gente acaba quando a gente acorda muito durante a noite, a gente não faz todas as etapas que seriam necessárias e acaba não fazendo a limpeza que seria necessária para o cérebro. E a gente acaba falando, assim, acho que na neuropsicologia a gente aprendeu em alguma das aulas, eu me lembro disso, que é um sono de vigilante, né? Que acaba estando toda hora acordando. Isso não traz benefícios para o nosso cérebro, para o nosso organismo, né? Também. Se quisesse depois comentar um pouquinho sobre isso. Claro, Lid. Porque o que acontece? A gente tem etapas do sono, fases do sono que a gente, né, precisa cumprir para ter um sono de qualidade. Cada etapa dessas do sono é responsável por algum mecanismo químico, né, que vai contribuir lá para quando a gente estiver em vigília. Então, são hormônios que são, né, hormônios que passam a circular, então, no nosso organismo em determinados horários, determinados períodos, dependendo da fase do sono. A questão da memória, Lid, que a gente estudou bastante no curso, também, dependendo dessas fases do sono, a memória ela é fixada, digamos assim, né? O cérebro acomoda essas memórias também durante a noite. A gente tem diversos tipos de memória e cada fase desse sono é responsável por um tipo de memória, por armazenamento dessas memórias. Então, vocês imaginem se a gente não passa por essas fases, não passa por todo esse ciclo, né? Como que vai ser o nosso momento de vigília? Outras questões, por exemplo, o hormônio do crescimento é um exemplo. Ele só é ativado, digamos assim, né? Só entra em circulação no turno da noite nas crianças. Então, como é que também fica a questão do crescimento dessas crianças? A nossa temperatura, né, corporal oscila. Diversas questões continuam trabalhando no nosso corpo enquanto a gente dorme, para a gente ter uma vigília, um momento acordado, então um dia com qualidade. Se isso não ocorre de noite, de dia sobra o quê? Mau humor, né? Um baixo rendimento da atenção, da memória, cansaço físico, indisposição. E aí, Lid, isso tá muito parecido com o que tu estava me falando antes dos sintomas da ansiedade, né? Por Sim. isso que chega um determinado momento, a gente não sabe se é a insônia é por causa da ansiedade, se a ansiedade é por causa da insônia. E daqui a pouco, se a gente está com tudo muito embaralhado, a gente não consegue perceber qual seria a melhor estratégia da gente usar nesse momento. Então, inclusive, hoje nós gostaríamos... Hoje a gente gostaria que ficasse muito claro para vocês a diferença do que é ansiedade, do que é insônia e o que a gente vai fazer com isso. Pronto. E eu só queria complementar que tem estudos que já nos dizem que a pessoa que dorme menos, ela se torna mais ansiosa. É uma pessoa, quem dorme pouco é mais ansioso. Então, tem essa relação, mas a gente não sabe muito bem o que vem primeiro, né? Se a pessoa, por ser ansiosa, não consegue dormir, não consegue desligar o cérebro, né, durante a noite. Mas eu acho que agora a gente podia, de repente, falar sobre os hábitos, aquilo que a gente comentou, né? Que bons hábitos daqui a pouco seriam importantes da gente
ter, né? E as pessoas aí que estão ouvindo a live vão se fazer uma reflexão se estão fazendo isso ou não, para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar essa insônia ou tentar dormir melhor. Podemos falar sobre isso, Lu? Claro, Lid. Deixa eu só ver assim o que que eu tinha, a minha colinha aqui, o que que eu tinha preparado para ver se não pulou nenhuma, como identificar ansiedade e sono, como. Tá, beleza. Vamos lá então. Pessoal, pensando nessas questões evolutivas, como a gente estava conversando anteriormente, claro, hoje a gente não vive mais na época das cavernas, a gente, né, já tem a luz, a gente não depende só do sol. Só que com isso, com todas essas transformações que foram ocorrendo ao nosso redor, o nosso corpo não se ajustou, nosso corpo não se ajustou a todas essas mudanças como a gente gostaria, né? Então, o que que acontecia lá atrás, né? Ia anoitecendo, por exemplo, né? E aí os nossos antepassados lá já iam procurando um local para se acomodar, para conseguir dormir, um local que fosse quente o suficiente, mas que não fosse quente demais, um local protegido, sem iluminação, né? Então tinha um período ali do entardecer até a noite, propriamente dita, que tinha toda essa questão dessa acomodação para conseguir dormir de noite. E quando o sol começava a nascer de novo, eles já sabiam que eles tinham que voltar ao trabalho, né? A sua rotina lá, seja lá onde eles estavam vivendo. O que que acontece? Aqui, então, até hoje, enfim, mesmo com toda a nossa evolução, a gente ainda é guiado pelo claro e pelo escuro. Então, pelo nascer do sol e a luz durante o dia, o pôr do sol e a escuridão durante a noite. A gente continua funcionando exatamente dessa maneira, igualzinho lá aos nossos primatas. Só que, hoje, se a gente quiser ter luz 24 horas por dia, a gente pode ter luz 24 horas por dia, né? Se eu fico assistindo televisão até meia-noite, 1 hora, eu tô tendo luz. O meu olho lá, né? Meus olhos estão recebendo ainda informação de que tem luz no ambiente, estão mandando essa informação lá pro cérebro. E aí, como é que o nosso cérebro vai entender que é horário de dormir, que é horário de descansar, que é horário de relaxar, se eu ainda estou recebendo informação, então, luminosa, se eu ainda estou conversando com alguém, se eu estou jogando um jogo, se eu estou vendo uma notícia de coronavírus, como é que eu vou dormir se todas essas informações chegam para mim? O meu corpo ele é muito inteligente. Se eu estou vendo que tudo isso está acontecendo, o meu corpo vai pensar, bom, eu tenho que me manter acordado em vigília, porque tem muita coisa acontecendo, porque ainda tem luz, né? E aí, Lid, a gente vai dormir tarde, o nosso sono já não vai ser de qualidade. Muitas vezes o que que acontece? Anteriormente, voltando lá atrás na história, o sol ia, né? O sol até hoje, na verdade, ele vai diminuindo gradativamente. E a gente também ia achando um espaço para dormir gradativamente. Hoje, a gente fica no celular de luz acesa e com a televisão ligada. Aí a gente quer desligar tudo em 1 minuto e dormir, né? Sem aquele processo todo que a gente, né, fazia melhor. Uma preparação para o sono, né? Sem aquela preparação do sono, né? A gente olha pro relógio, 10 horas, agora é hora de dormir, deixa eu desligar tudo. E aí, bota a cabeça no travesseiro. Vem sono, vem sono. Vem sono, como se o sono ia vir naquele momento, né? Quem dera fosse assim. Mas a gente ainda não consegue ter esse tipo de funcionamento. A gente precisa de toda uma preparação para conseguir dormir. E essa preparação não é só no momento que a gente pensa que é o melhor para dormir. Não é assim só quando a gente apaga a luz e quer dormir. A gente não pode pensar no sono só nesse momento. A gente tem que pensar na qualidade do nosso sono durante o dia todo, Lid. Na verdade, desde o momento que a gente acorda. Então, pegar sol durante a manhã, fazer algum exercício físico durante a manhã é fundamental. Uma comparação que eu gosto de fazer. A partir do momento que né, a gente capta a luz do dia, a informação que o nosso corpo recebe é: opa, começou o dia, tenho mais 10 horas, 12 horas de luz. Ótimo. Agora, Lid, quando a gente começa a pegar o sol 2 da tarde, primeira vez, eu acordei meio-dia, botei a cara no sol 2 da tarde, o que que o nosso corpo vai pensar?
Tenho mais 14 horas pela frente, né? Tenho mais 14 horas de luz pela frente, deixa eu ficar alerta aqui, né? Então, assim, pessoal, quando a gente bota a questão, assim, quando a gente pensa em se expor ao sol já no turno da manhã, fazer algum exercício físico, mesmo que dentro de casa, ainda no turno da manhã, é fundamental para o nosso corpo entender, afinal de contas, que horário do dia nós estamos, quantas horas de luz ainda tem pela frente, né? E poder desencadear todas as questões químicas, de novo falando, né, Lid, que pertencem, então, ao funcionamento do dia. Então, acordar sempre no mesmo horário, fazer exercício físico, se expor à iluminação. Outras coisas que a gente às vezes pensa que nem tem tanta relação, mas que estão bem relacionados, é a questão da rotina da nossa alimentação. Então, manter o horário do café da manhã, manter o horário do almoço, café da tarde, uma janta bem leve. Perto do horário de dormir, tomar um banho quente, ir desligando as luzes da casa, deixa só um abajur mais fraquinho, né? Vai fazendo alguma atividade que ela é mais tranquila, lê um livro, né? Tem gente que gosta de costurar, fazer um crochê, alguma coisa com habilidades manuais, mas algo de que seja muito tranquilo, né? Que não vai te deixar mais ansioso, que não vai te despertar mais, que tu não vai estar botando tanta luz no teu rosto, né? Então, claro, depois de uma janta leve, um banho quente, desligando as luzes da casa. E, pessoal, uma das dicas, das principais dicas, é a questão de ir para cama só quando tiver sono, tá? Porque isso que eu até ia te perguntar, o soninho da tarde, aquele, não pode interferir? Depois eu queria que tu falasse. Sim, muito bem, né, Lid? Se o sono da tarde ele é mocinho ou se o sono da tarde é vilão. É vilão. Os estudos apontam que até 20 minutos, no máximo, a gente pode tirar um cochilo, porque não pode ser uma hora. Não. Não, porque senão aquela questão da pressão do sono que a gente estava comentando anteriormente, que é um dos critérios para a gente conseguir dormir, a gente não vai ter essa pressão, porque o nosso corpo recém está dormindo. Por que eu vou pressionar aqui para esse sono acontecer de novo? Então, é no máximo 20 minutos, tá? Para a gente conseguir dormir no turno da noite. Mas vale lembrar que essa questão de tirar um cochilo durante a tarde de 20 minutos, dormir às 8 horas por noite, isso é válido para um adulto. Na infância, adolescência e na parte lá da terceira idade, o sono funciona de maneira diferente, né? Então, o idoso, por exemplo, ele vai ter esses cochilos ao longo do dia, ele vai ter o sono mais fragmentado. Então, sim, ele vai acabar tirando mais cochilos ao longo do dia, vai dormir menos ao longo da noite, vai acordar muito cedo pela manhã. E aí são características, condições já do idoso, né? Ao mesmo tempo que lá, quando as crianças são bem bebezinhos, também é um sono mais fragmentado. Precisa dormir um monte, né? Maior duração. A adolescência, por exemplo, tem adolescente que precisa ir de mais de 10 horas de sono por noite. E muitas vezes a gente pensa que é preguiça, não quer dormir, né? Mas realmente é necessário essa quantidade maior de sono. Então, assim, quantidade de horas, tirar cochilo ou não tirar cochilo, varia de acordo com a idade também, Lid. E a gente sempre tem que estar atenta o que funciona pra gente e o que tá nos ajudando. Se tu identifica que daqui a pouco pra ti, aquele cochilo de 20 minutinhos depois do almoço deu dor de cabeça, tirou o sono da noite, bom, não faz mais esse cochilo, né? Para outras pessoas pode ser que 20 minutinhos seja super reparador, mas não pode ser maior que isso. Então, Lid, esses são os cuidados que a gente tem que ter ao longo do dia. Vai anoitecendo, então a gente estava falando sobre não ir para a cama sem sono. Por que isso é importante? A partir do momento que eu penso. E tem algumas pessoas que acabam durante o dia, por exemplo, estou em casa, vou para a cama
não para dormir, mas ficar com o computador, comem na cama, né, fica no celular, leem na cama. Eu acho que isso também não é bom, né, Lu, assim, porque Sim. o corpo fica, tem uma resposta de que ele está ali descansando, e na hora de dormir mesmo, não vem o sono. Então, a cama é para dormir, né, que a gente fala, não sei se quer complementar, assim, algo. Sim. O que que acontece? O nosso organismo, de novo, ele é muito inteligente. Então, ele sabe que a partir do momento que a gente vai apagando as luzes, vai dando pistas externas para ele, que é o horário de dormir, quando a gente vai para a cama e o nosso corpo já está condicionado que cama é um local de dormir, que nem para os nossos antepassados, que a caverna era o lugar de dormir e descansar, bom, o sono passa a ocorrer de uma forma mais tranquila, né? Mais rápido. Esse período de latência de sono, a gente pegar no sono é mais rápido. A gente tem um sono de maior qualidade. Agora, se a gente passa o dia inteiro na cama, quando a gente for para a cama no horário de dormir, o nosso corpo vai pensar: bom, aqui é lugar de trabalhar, de estudar, deixa eu ficar em vigília aqui mais um pouco, que daqui a pouco vai vir trabalho, daqui a pouco vai vir estudo, daqui a pouco vai vir alguma coisa para eu fazer, porque a cama virou o escritório, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer a cama só um local de dormir, né? E deixar atividade, trabalho, lanche para outros ambientes ou outros locais. E preparar um local para isso, agora falando, né, desse período que a gente está vivendo, fazer um local de estudos, construir um local de trabalho para a gente não cair na tentação de voltar para a cama. Então, bater o despertador de manhã, bota a roupa de trabalho. Isso que eu ia falar, nada de ficar de pijama o dia inteiro, né, também. É tentador, né? Tentador. Muito. Agora, ainda mais que vai chegar o inverno aqui no Rio Grande do Sul pra gente. Mas a gente tem que se arrumar, enfim, né? Fazer com que esse momento de cama e de descanso seja o mais diferente possível do nosso momento de vigília e trabalho ao longo do dia. Que o nosso cérebro diferencie, né? Sim, porque senão ele vai ir pra cama e a cama vai ser mais um local de trabalho. Então ele vai ficar ali esperando o que vai vir de trabalho agora, né? E na verdade é um momento que a gente queria descansar e dormir. Mas, Lídia, então, além desse cuidado com a cama ao longo do dia e durante a noite também, né? Nada vai adiantar se a gente também ir para a cama, mesmo que ela seja um local só de dormir. Mesmo que a gente tenha acordado cedo, pegado o sol, ter feito exercício, não tirou o cochilinho durante o dia, mas eu fui para a cama sem sono, né? O que acontece? Eu vou ficar lá, aí eu vou pegar o celular, daí eu vou me virar para um lado, vou me virar para o outro. Eu vi que no despertador faltam 8 horas, mas eu tô vendo esse número diminuir. E aí a nossa ansiedade começa a disparar. E mais que o nosso organismo vai ficar em alerta, vai ficar preocupado, vai querer resolver problema no horário que não tem que resolver nada, né? Então, uma das principais questões de cuidado com o sono é só ir para a cama quando estiver de fato com sono, pessoal. Porque aí a gente consegue chegar na cama, dorme em seguida e o nosso sono vai ser de muito mais qualidade. A partir do momento que a gente fica tentando resolver problemas, a nossa cabeça está a milhão no horário de dormir, isso é algo negativo, porque vai elevar o nosso nível de ansiedade e só vai piorar a qualidade do nosso sono. Então, Lídia, a gente separou algumas dicas também para o pessoal, para eles conseguirem relaxar nesse horário de dormir, né? Quem é bem muito importante. Quem é muito ansioso vai chegar nesse momento, seja o tipo de ansiedade que for, né? Em função do coronavírus agora, uma ansiedade que já tinha anteriormente, vai muito provavelmente utilizar esse período de ir para a cama, ficar ali com aquele monte de pensamento e ruminação e não conseguir dormir. Então, além desses hábitos saudáveis de sono, Lid, como a gente está hoje conversando com o público que apresenta um certo nível de ansiedade, acho legal a gente falar também sobre essas estratégias específicas de ansiedade no horário de dormir, né? Com certeza. Então, Lid, quer compartilhar um pouquinho com a gente sobre técnicas de respiração, quem sabe, né? Como que a gente faz para ficar com a mente mais vazia, mais tranquila nesse momento? A primeira técnica, né, quando nos vem um paciente ansioso para o consultório, a gente ensina as técnicas de respiração, porque a gente sabe que
a respiração, ela acalma os sintomas físicos que a gente comentou antes da ansiedade. Então, a questão da taquicardia, a falta de ar, a sudorese, um tremor, tudo isso, se eu conseguir aliviar a minha respiração, vai estar ajudando. Porque o que acontece quando a gente está ansioso? A gente hiperventila, a gente respira mais rápido e mais devagar. A gente não respira aqui pelo diafragma, a gente acaba fazendo uma respiração aqui mais torácica. Por isso que até algumas pessoas acabam sentindo dor no peito, porque essa respiração fica muito concentrada aqui, fica curtinha e não faz aquela respiração que a gente precisaria estar fazendo. Então, a técnica que eu gosto de estar utilizando com meus pacientes é uma técnica de respiração diafragmática que chama a técnica 4-2-6. Como funciona, assim, eu vou falar para vocês. A gente faz ela ou sentado, né? Tem que tentar ficar tranquilo nesse momento, né? Sem ter distrações, barulhos e tudo mais. Então, se concentrar na gente mesmo. Pode ser sentado numa cadeira ou mesmo deitado na cama antes de dormir. Então, a gente coloca a mão no abdômen da gente, porque a gente vai ter que tentar respirar mais pelo diafragma, sentindo o abdômen subir do que por essa região aqui mais torácica. Então, a gente vai inspirar contando até 4, né? 1, 2, 3, 4, assim, pausadamente. Inspirando, segura 2 segundos e depois vai expirar 6 segundos. A gente vai ter que repetir essa técnica várias vezes, não é fazer 1, 2 vezes, 3 vezes, é por 5, 10 minutos, porque aí vai fazer com que aquela hiperventilação que eu estava acontecendo e os meus sintomas físicos, vocês podem ter certeza que isso vai diminuir bastante. Mas o que a gente vê também, o que acontece com o ansioso? O ansioso, ele também não consegue, muitas vezes, se entregar para uma técnica dessa, né? Faz um pouquinho, aí não está dando certo. No início, talvez, ela é mais complicada, mas depois que a gente começa, tem alguém dizendo ali, aprendi ontem e estou praticando. Parabéns! Porque, às vezes, depois que a gente começa ao estar utilizando essa técnica, a gente vai vendo que ela vai fazendo mais efeito no organismo da gente. Então, o ansioso, às vezes, também eu comento assim, dependendo das pessoas, ajuda ou não a meditação. É uma prática que eu utilizo no meu dia a dia e, para mim, é muito benéfica. E eu até falo para as pessoas, existe a meditação guiada, que no YouTube a gente consegue várias ali, a gente pode fazer. Mas as pessoas ansiosas, elas falam que não, eu não consigo parar e me concentrar, minha mente vai e fica sempre a milhão. Mas talvez na primeira, na segunda, na terceira vez, a gente não pode dizer que a gente não consegue. A gente tem que tentar e ser mais forte do que isso, porque senão a gente nunca vai vencer a mente da gente. Os nossos pensamentos, eles vão estar ali, lembra que nem eu falei lá no início, que nem um macaco perdido dentro de uma jaula e não vai conseguir se acalmar. É a gente que vai ter que dar o comando para o cérebro da gente, né? E incentivando a isso. Então, essa técnica diafragmática é a primeira que a gente faz. Lembrem-se, né? Respira 4, inspira 4 segundos, prende 2 e solta por 6. Mas isso não... a gente tem que fazer 5, 10 minutos até se acalmar. Essa seria a primeira técnica. Depois, também, a gente tem outras técnicas que a gente trabalha em consultório com pacientes, como uma técnica chamada mnemônica, que tu deve conhecer, Lu, que é a Calme-se, né? Que a gente vai desmembrando cada uma das siglas iniciais e a pessoa vai aplicando isso no seu dia a dia. Mas aqui a gente nem tem tempo para falar sobre ela, de repente em outro momento a gente pode até falar, as pessoas podem procurar. Mas existem diversas técnicas para a gente estar diminuindo a ansiedade. A gente sabe que medicamento muitas vezes auxilia, mas é muito melhor a gente tentar controlar de forma natural do que já no primeiro momento ir se entupindo com medicamentos, né? Até porque eu não a sei se medicação, Lid, ela interfere depois em todo o processo de sono, né? Então, sim, com certeza. Tem que tomar cuidado também com a questão da medicação. E tu me falando dessa respiração, me lembrei que em uma das aulas também um professor comentou com a gente, uma prof, que é como se a gente estivesse respirando como os bebês respiram, né? Quando o bebê respira, ele bota aquele barrigão pra cima, né? E depois aquele barrigão murcha de novo. E aquele barrigão vai e volta, né? Então é como se a gente estivesse voltando a respirar dessa maneira,
Porque a gente vai se condicionando ao longo da vida adulta a respirar errado, na verdade, né? Sim. Então, Lídia, acho que é primordial essa questão da respiração. E outra técnica que a gente trouxe aqui também é ter um horário do dia para as preocupações. E que essas preocupações não durem o dia inteiro e nem venham no horário de dormir. Então, vocês vão combinar com vocês mesmos, né? Vamos supor que vocês têm 30 minutos do dia para se preocupar. Então, vão ser 30 minutos do dia que, ok, eu vou ver reportagem de coronavírus, ou eu vou então pegar um caderno e escrever todos os problemas que eu estou preocupada. Posso separar em 2 blocos de 15 minutos ao longo do dia também, mas que não passe disso. Se esses pensamentos de preocupação voltarem ao longo da noite, perto de dormir, pega esse caderninho de novo, anota tudo ali e tu vai combinar contigo mesmo que no dia seguinte tu vai tirar um horário que tu vai só se preocupar com isso. Vão ser os teus 30 minutos do dia que tu vai se preocupar com todas essas questões. Para isso, não ficar nos acompanhando o dia inteiro ou principalmente no horário de dormir e atrapalhar todo o andamento do nosso sono. Então, utilização de um caderno de anotações de preocupação e tirar um horário do dia para pensar sobre isso e se preocupar, também é uma outra técnica que a gente pode utilizar nesse momento de muita ansiedade, né, Lidy? Pensando como então a ansiedade vai impactar lá no sono, né? E que daqui a pouco a gente já não sabe quem veio primeiro, se foi a ansiedade ou a insônia. Então, hoje a nossa proposta aqui era justamente fazer essa diferenciação do que é insônia, do que é ansiedade, como uma interfere na outra e que recursos e que técnicas que a gente pode ter, né? A gente pode fazer para lidar com isso, com ansiedade e os hábitos saudáveis de sono também, para a gente ter esse período de quarentena, então, de uma forma mais saudável, mais equilibrada. E Lidy, lembrando também, né, que se esses sintomas estão acontecendo de forma exacerbada, que realmente estão prejudicando muito, tanto a noite quanto o dia, quanto as nossas atividades, ninguém precisa passar por esse momento sozinho, né? Com Busquem certeza. ajuda, procurem alguém que é próximo de vocês, vocês podem recorrer à consulta psicológica também, consulta psiquiátrica, procurar alguém mais próximo, né? Mas se, né, vocês começam a notar que tá ficando num nível um pouco estranho, que já tá ficando incômodo, que o humor tá ficando irritadiço, que vocês têm algumas questões já de atenção, de memória que não tá legal, aí seria a hora de procurar um profissional, né, Lidy? Ou então, antes de acontecer tudo isso, também para prevenir. Com certeza. E pensando um pouquinho nessa questão da preocupação, né? A gente fica que nem a gente comentou antes, assim, muitos pensamentos, principalmente pensamentos catastróficos. E a gente procurar ter em mente que são só pensamentos, não são previsões. A gente muitas vezes pensa que o que a gente pensa vai acontecer. E na verdade a gente muitas vezes não tem nem evidências do que vai acontecer. E a gente também tentar separar questões que a gente tem controle de questões sobre as quais a gente não tem controle. O que adianta, por exemplo, eu me preocupar com a... Claro que de alguma forma a gente pode pensar, mas não que isso seja um gerador de que a gente fique muito tempo preocupado com questões, por exemplo, assim, com a política do Brasil, com as decisões que os governos estão tomando. A gente não tem controle sobre isso. Então, a gente pode pensar, mas que isso não fique na nossa mente o tempo inteiro, porque a gente tem que tentar pensar nas coisas que a gente tem o controle e que a gente vai poder mudar. Quando a gente não tem controle, deixa de lado. Vamos controlar. Isso é uma coisa, eu acho que está acontecendo muito e exacerbando a ansiedade das pessoas, essa falta de controle. A gente está vivendo esse momento numa completa falta de controle. A gente não controla a situação. E nós, seres humanos, a gente quer ter o controle de tudo, né? Então, a partir do momento que a gente não tem controle, aumenta a nossa ansiedade. Então, isso também ficaria uma dica, assim, o que não está no meu controle, está no externo, deixa de lado. Aquilo que eu consigo controlar, então eu posso me organizar de uma forma, e aí também a sugestão da Lu, assim, de ter um momento para se preocupar. E aí, tu falando, eu me lembrava que na graduação, os professores já falavam assim, a gente nunca deve levar um paciente para a cama.
A gente, enquanto profissional, vai ficar pensando sobre casos. Isso é uma coisa que eu não faço. E aí dá pra gente pensar, a gente não deve levar problemas pra cama. Pensa fora e na hora de deitar na cama, a gente consegue. Muitas vezes, eu estava vendo até uma entrevista, e aí eles falavam assim que tinha aquela propaganda que a pessoa estava limpando a casa e vinha a neura aqui do lado, não tá bem limpa, tu tem que limpar melhor. E o que ela falava? Show neura. Isso às vezes a gente precisa fazer, a gente não hipervalorizar esses pensamentos negativos que a gente tem e tentar também viver mais o momento presente, as coisas que a gente tem no aqui e agora e valorizar isso, né? Não ficar pensando EC, porque a gente não sabe EC. E quantas vezes a gente faz essas previsões de futuro, assim, com pensamentos que acontece. A maioria das vezes não acontece aquilo que a gente previu e a gente só se preocupou. E a preocupação, ela não vai mudar o resultado do que vai acontecer. Claro que às vezes a gente se preocupa porque a gente quer tá buscando alternativas, formas de enfrentar. Ok, em partes isso é benéfico e é importante, mas quando começa a pessoa ficar com muita neura mesmo na mente, isso é extremamente maléfico, e não só por essa questão de insônia, mas se a gente pensar, né, as questões de insônia, estresse, preocupação, isso tudo acaba diminuindo a nossa imunidade, o que nos torna até mais propícios a estar contraindo aí o coronavírus, se a gente pensar de uma forma mais ampla, né, Lu? Sim, acho que era isso, assim. Eu acho que deixa eu ver como é que a gente tá de tempo. Temos mais 2 minutinhos antes que ele nos tire, né? Mas só para dar uma complementada assim também, o ansioso, ele tem a mania de pensar em todas as possibilidades possíveis, né? Para então, numa crença de que então ele vai estar preparado para o que vai acontecer, porque ele pensou em todas as situações possíveis, né? Sim. E na verdade, Lid, olha a energia que essa pessoa utilizou, gastou para pensar em todas as possibilidades. E sempre possibilidades muito catastróficas, né? E daqui a pouco, a maioria delas. Ou não é nenhuma daquelas possibilidades, ou até é uma delas, mas o recurso e energia que foi gasto naquele momento foi mínimo, perto de tudo que a pessoa pensou e se preparou, né? Então, assim, imaginem o gasto, assim, a atividade do cérebro pensando em tudo isso e quando vê, né, nem aconteceu. Mas o ansioso... Sim, a gente só gastou uma energia. Só gastou energia, mas o ansioso tem aquela questão. Se eu pensar em tudo, todas as possibilidades, logo vou estar preparado, né? Mas o que na verdade é uma crença lá, que é a ansiedade que vem e te diz, né? Que na verdade não, a gente não tem como se preparar para tudo e a gente não tem como prever como que vai ser. E aceitar isso pode ser muito difícil, mas a partir do momento que a gente aceita essa imprevisibilidade e começa a olhar porque a gente pode fazer agora, né? O que eu posso fazer agora? Bom, eu posso pensar na minha rotina, eu posso pensar no que está me fazendo bem e fazer mais, implementar mais na minha rotina essas questões. Eu posso fazer máscara de pano, eu posso pensar em alguma coisa que está no meu guarda-roupa que eu tenho para doar e fazer uma doação. Eu posso ir no mercado comprar uma cesta básica também e fazer uma doação. Eu posso doar um dinheiro quem tem esse recurso. Então, o que vocês podem fazer hoje para ajudar nessa situação? Ou o que vocês podem fazer hoje para ajudar a rotina de vocês, né? E pensar um dia de cada vez como vocês podem contribuir, sem pensar realmente como é que a gente vai estar daqui a um ano, como é que vai ser semana que vem, como é que vai ser mês que vem. A gente ainda não sabe, mas de ter a consciência tranquila e uma rotina saudável de estar fazendo o que é possível hoje, né, Lid? Eu acho que a gente pode ir encerrando justamente com essa mensagem, assim, de pensar o que está no nosso controle essa semana, né? Vou fazer a minha agenda dessa semana. Bom, essa semana está no meu controle, então, os atendimentos de modo online, as aulas da Ubra de modo online, né? Algumas questões pontuais. E é isso aqui que eu tenho para dedicar minha energia, para pensar. Estou fazendo a minha parte ficando em casa, fazendo as minhas doações. E pronto, Lid. Mais do que isso, a gente tem o que fazer. Só se preocupar. Não. E eu acho, assim, que... a gente está num período que todo mundo vai sair perdendo, né? A gente está perdendo financeiramente, a gente está perdendo
diversas oportunidades, né? Tu igual a mim, a gente tinha palestras, provavelmente, muitas coisas que não estão acontecendo nesse momento. Mas a gente entender também que é uma travessia, a gente está passando como se fosse uma travessia de um rio, eu falo para os pacientes. E aí, depois a gente vai estar lá do outro lado e a gente vai olhar para trás e, bom, foi difícil, mas eu consegui, eu tive um aprendizado com relação a isso. Eu acho que isso sim é importante, né? A gente saber que vai passar, tudo isso vai passar. Por mais que seja difícil esse momento atual que a gente está vivendo, a gente vai chegar um período que a gente vai olhar para trás e saber que a gente passou por tudo isso. E que a gente, mas que a gente possa, nesse momento, estar fortalecido para passar. E agora eu me lembrei de uma coisa, de um estudo lá da China de 2002, com relação à questão até do coronavírus que tinha lá, um outro tipo, né, não o Covid, e que mostrava que as pessoas que tiveram intervenção no momento da crise, então, né, as pessoas que estão nos assistindo, que estão se sentindo ansiosos ou que estão com alguma patologia psíquica, que procure ajuda nesse momento, porque depois elas tiveram um TEPT, que a gente chama, né, transtorno do estresse pós-traumático, que foi bem mais crítico. Então, às vezes, nesse momento, as pessoas não querem olhar para o lado emocional, mas é importante que a gente olhe agora, nesse momento, para o lado emocional, para depois a gente estar bem quando tudo isso acabar. Pode complementá-lo. E vai acabar, né, Lidy? Vai acabar. Vai, com certeza. Só a gente não sabe quando, né? Como a gente comentou. E Lidy, conforme também a gente for cuidando da gente nesse período, se fortalecendo, fazendo a nossa parte, a gente vai sair muito mais forte dessa situação, né? Quantas outras situações da nossa vida vão parecer assim que, ai, por que eu me estressava tanto com isso? Ou como é que eu não conseguia lidar com isso antes? Então, da gente utilizar esse momento também como uma forma de aprendizado e crescimento. Com certeza. Eu acho, eu não sei, não apitou aqui que teria 2 minutos. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente ainda pode responder. Eu vi que a Marta escreveu pra gente ali que o que não tem solução, solucionado está, né? Trocar o foco, então, né, Marta, complementando, acho que o que tu queria dizer, complementando, de trocar o foco, porque a gente consegue fazer agora o que está no nosso controle, o que está no nosso alcance. Não sei se mais alguém, deixa eu ver se tem mais alguma contribuição. A Luísa falando que é essencial esse assunto nesse momento. Pois é, tá tendo bastante convite assim para falar de sono, de rotina, que eu puder fazer para ajudar. Estamos aí, aprendi muito ontem. Da prática do Mindfulness. Tá, beleza. O que tinha de comentários, Lid? Era isso. Tá. Bom, então a gente já vai se encaminhando para o final. Lu, eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter aceito o convite. Ó, a Raquel, amei ver vocês. Parabéns, saudades. A Raquel foi nossa colega. Sim, a Martinha. De nada, Marta, as ordens. Agradecendo também a nossa live. Lídia, eu quero agradecer o convite. Eu adoro ter esses momentos de oportunidade, de conversar com o pessoal, de transmitir o que eu conheço e ajudar de determinado modo, né? Seja lá que a pessoa, aprendi hoje que eu não vou mais ir para cama sem sono, nem que seja uma coisa que a gente falou, mas a gente já está contribuindo. Né? Sim, com certeza, já está contribuindo. Então tá, a gente vai tentar deixar a live gravada aqui. E 24 horas. E aí o pessoal pode também tá assistindo novamente, que entrou mais no final, enfim. Mas foi um prazerzão enorme, Lu. Quem sabe a gente pensa em outras possibilidades aí pra frente. Isso, tô à disposição, Lid. Qualquer coisa me manda um WhatsApp. Tá. Muito obrigada. Certinho, então. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem. Qualquer coisa nos enviem uma mensagem. Bom final de semana a todos. Beijo. Tchau.